Gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, desde que eu declarei aqui que estou grávida pela terceira vez, né? Terceiro filho vem aí. Me aconteceu algumas coisas agora. Recentemente eu tô fazendo os primeiros exames, comecei o pré-natal. E eu completei essa semana que eu tô fazendo esse vídeo, 13 semanas. O exame do TN, que é a transsolência nucal, que é um exame que, por esse exame, dá para descobrir se o bebê vai ter alguma malformação, e principalmente os casos de síndrome de Down é descoberto através deste exame. Então, desde que ele me passou, esse exame ele pode ser feito entre 11 e 13 semanas. E o meu exame, eu tô fazendo tudo pelo SUS, então eu ganhei ele. Geralmente esse exame para pagar deve ser em torno de cento e pouco, R$ 200. Eu ganhei ele pelo SUS. Então, desde 11 semanas ele tá liberado para mim fazer. Eu consegui a consulta. E fui a Cataguases fazer esse exame. Era até um escritório particular transferido pelo SUS, sendo que eu sempre tinha feito lá na Policlínica em Cataguases, que era pelo SUS, e dessa vez, dessa gravidez, foi transferido para uma clínica particular, né? Qual eu não ia pagar nada, somente ia lá fazer o exame. Só que, gente, quando eu cheguei lá, houve um imprevisto. A doutora não pôde me atender. E pra mim fica um pouco difícil, né, se locomover, porque eu tenho 2 crianças, né, apesar de eu ter minha família perto, mas minha mãe tem os compromissos dela. Então, eu tinha pedido com ela, mãe, fica com os meus meninos, que eu tenho que ir lá em Cataguases, resolver fazer esse exame. E eu fui em vão, gente, eu fui lá, fiquei o dia inteiro lá, porque tinha saído também pra mim fazer um exame de sangue, também pelo SUS, que geralmente fica caro, e eu ganhei ele também, pra me fazer lá no hospital de Cataguases. Fui de manhã, e o exame, esse TN, essa ultrassom, era pra fazer na parte da tarde, por volta de 4 horas, 4h30. E então eu fiquei o dia inteiro com a Cataguases, deixei os meus filhos o dia inteiro com a minha mãe, coisa que eu nunca fiz, assim, deixar o dia inteiro eles. E fico lá, resolvo a parte da manhã, né? Faço um exame de sangue e fico o dia inteiro rodando lá. E chega na hora, simplesmente a secretária não me ligou, não me avisou, não falou que ia ter um imprevisto. E eu fiquei lá à toa. Gente, eu fiquei muito aborrecida, sabe? Muito aborrecida porque eu fiquei lá um tempão e não consegui resolver. Beleza. Ela remarcou pra mim poder ir lá em um outro dia. Gente, eu fui, saí daqui, eu fui lá fazer esse exame. Chega lá, novamente, a porta do estabelecimento fechado. A porta do consultório fechado. Chega uma outra menina lá, eu tava sem telefone, porque eu não tenho telefone. Então chega uma outra menina lá, aí eu falo com ela, olha, semana passada eu vim aqui e ela não me atendeu. Agora eu não sei se isso é da índole dela, porque ela não avisa. Ela falou que eu poderia vir aqui e tá fechado. Aí ela mandou uma mensagem pra secretária, que provavelmente estava na casa dela, e a secretária falou que não ia dar pra doutora ir, que ia remarcar de novo, ou seja, tava sendo a segunda vez que eu tava indo lá à toa, gente. Pra mim se locomover não é fácil. Então começou a passar muitas coisas na minha cabeça, porque eu tava nas 11 semanas, não deu pra mim fazer um exame. 12 semanas, que ela remarcou para outra semana, não deu para fazer o exame, então tava faltando apenas uma semana, e passasse de 13 semanas, não dava para me fazer mais esse exame. E o inimigo começou a trabalhar na minha mente assim, gente, tipo assim, que aquilo tudo que tava acontecendo era um impedimento, que o meu filho, né, o meu bebê poderia ter uma má formação. E eu fiquei colocando aquilo na minha cabeça, meu Deus, por que isso tá acontecendo? Eu já fui lá 2 vezes. Da última vez eu saí de lá chorando, gente, chorando de raiva, que eu me locomovi à toa. A pessoa falou que eu podia ir lá e não resolveu. Eu falei assim, nossa, eu já tava tendo uma mal visão daquele consultório, daquela médica, etc. Eu cheguei em casa exausta, cansada, e eu peguei o celular do meu marido e mandei uma mensagem feia pra secretária. Eu mandei mesmo, você tá achando o quê? Eu te falei que eu tenho filho, que eu tenho que pegar ônibus, e chega aí, o consultório tá fechado. Mandei mesmo uma mensagem pra ela. Ela não gostou muito não, mas ela falou assim, não, então você vem
Semana que vem, eu falei assim, pois então, eu tô na última semana. Depois não adianta mais eu fazer esse exame. Só porque é pelo SUS que vocês estão fazendo pouco caso, era só não agendar com o SUS, né? Porque você tá fazendo tipo um patrocínio com o SUS, num consultório, não sei porquê. Mas se você não quer atender pelo SUS, mas não fica fazendo os outros de bobo. Mandei a mensagem e tô, né, na minha oração, eu tô assim, meu Deus, tem misericórdia, eu não quero que passe. O inimigo tava, tipo, que jogando seta na minha mente pra me achar que o meu filho tinha algum problema, que o meu bebê tinha algum problema, né? Eu comecei a pesquisar, gente, sobre a translucência nucal, sobre malformação, etc. E a TN tem que ser menos de 2,5. Quando eles medem a nuquinha do bebê, tem que ser menos de 2,5. Passou de 2,5 é porque a criança, o bebê tem uma malformação, pode ter principalmente síndrome de Down. Então aquilo ficou desesperado no meu coração. Eu comecei a pesquisar muito documentário de mulher que tinha feito a TN, tinha dado mais de 2,5, mulheres que estavam ali desesperada. E eu falei assim, meu Deus, eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, isso não deve estar acontecendo à toa, não. Esse impedimento de eu marcar a ficha. E comecei a orar, pelo amor de Deus, Senhor, não deixa, eu pedindo a Deus, Senhor, não deixa meu filho vir com uma formação, não deixa meu filho vir com nenhuma enfermidade, que meu filho venha sair perfeito, assim como o Senhor me deu os meus filhos perfeitos. E, gente, e os meus 2 filhos, eu fiz esse exame, mas nunca passou isso na minha cabeça. Eu sempre fui lá fazer como um exame normal, mas desta vez o inimigo começou a trabalhar na minha mente, eu achar que meu filho tava com esse problema, que ele iria ser uma criança assim, entendeu? Sabe quando você tá sentindo algo, mas esse algo não vinha de Deus, esse algo vinha uma preocupação da parte, né, uma seta vindo do inimigo para poder me atingir, para me deixar aborrecida, né? Porque a gente sabe que os cuidados com uma criança é especial, não que ela não vai ser amada, mas é mais difícil. E eu falei, Senhor, por favor, que meu filho venha em perfeito estado, Senhor, que o Senhor venha trabalhar pedindo esse impedimento que está acontecendo, de eu ir lá. Eu creio que não é em vão, meu Deus, não deixa. Eu comecei a pedir, ficar preocupada. E na terceira vez, gente, que foi, ontem eu fui lá e eu consegui resolver, né? Cheguei lá, o consultório estava aberto e ela me atendeu. E eu preocupada, sabe? Mas já tinha entregado na mão de Deus. Senhor, que meu filho venha perfeito, que meu bebê venha ser perfeito. Tira essa preocupação do meu coração, porque eu nunca tive essa preocupação com os meus outros filhos. E dessa eu tava preocupada. Alguma coisa tava, entendeu? Tentando me encabular, tentando me deixar preocupada. E quando eu deitei lá, que ela começou a fazer ultrassom, a gente, 13 semanas, o bebê perfeito, mexendo pra lá, mexendo pra cá. Agora imagine essas pessoas que abortam o bebê até o 4º mês de gestação, e eu ali no final do 1º trimestre ainda, com 13 semanas, e o bebê totalmente perfeito, mão, pé, mexendo com coisa que ele tava grande já. E falei, Senhor. E foi a mesma emoção que eu tive dos meus outros filhos, como se fosse a primeira vez, gente. É como se fosse a primeira vez. Se eu tiver 5, 6 filhos, se a pessoa tiver muitos filhos, a emoção vai ser a mesma do primeiro, vai ser a mesma. E eu perguntei ela lá, né, que ela tava porque eu tinha levado o Abraão, então ela tava puxando assunto com ele, tava puxando assunto comigo. Aí eu falei com ela que, né, na preocupação, eu falei assim, doutora, TN tem que dar menos de 2,5, né? Aí ela falou assim, pro bebê sair normal, ele tem que, a TN, a nuquinha, tem que medir menos de 2,5. Aí ela falou assim, peraí que eu vou medir a nuquinha dele, porque ela tava vendo os processos, né? O coração, as outras coisas. Aí ela falou assim, eu vou medir agora, que é o essencial, que é o que o exame pede. E ela falou assim, olha, o seu bebê, ele tá com a TN 1,6. Seu bebê tá perfeito, não tem nenhuma malformação. Ai, gente, eu dei graças a Deus, porque o inimigo tava querendo me preocupar. Eu fui 2 vezes lá, muito chateada de não ser atendida. Já tava na última semana, né, ia passar. E se tivesse passado, não conseguisse consultar e fazer esse exame, eu acho que eu estaria a mil. Eu acho que eu estaria assim, meu Deus, não deu pra mim ver a TN, e agora não vai dar pra saber como é que o meu filho tá, né, porque só por esse exame que dá pra saber. E eu ia ficar muito neurótica com esse pensamento, mas eu entreguei na mão de Deus, deu pra me fazer um exame, e graças a Deus, o meu bebê é 100% normal, tem tudo direitinho, e a nuca, né, o essencial que
tá tudo normal. E eu dei graças a Deus. Então, o inimigo, muitas das vezes, algumas barreiras, alguns impedimentos, algumas coisas vem acontecer na nossa vida para que a gente entregue na mão de Deus. E às vezes a gente não entende porque não tá dando certo. Tem pessoas que desistem da primeira vez. Se eu tivesse, então não vou fazer esse exame, não, vou deixar pra lá. Mas eu insisti, eu entreguei na mão de Deus. Senhor, eu quero que meu filho saia perfeito, porque eu tenho outros filhos para cuidar. E meus filhos estão pequenos, eu preciso criar eles. E eu entreguei na mão de Deus, gente. Eu entreguei na mão do Senhor. E essas coisas acontecem pra gente ter experiência com Deus. Eu não contei em antes pra ninguém, eu não contei a minha preocupação pra ninguém. Fiquei pra mim e contei pra Deus. E Deus cuidou. E Deus cuidou. Por mais que houve um processo ali pra mim não desistir, pra mim não desesperar, um processo pra nós ter paciência, né? Muitas vezes a gente quer algo rápido. A gente não quer viver o processo. Eu creio que se eu tivesse ido lá da primeira vez, eu não ia sentir esse sentimento que eu tinha sentido. E eu não ia ter essa experiência para contar, porque o inimigo, ele vem nos afrontar, ele vem colocar dúvida no nosso coração. Mas se a gente confiar em Deus, se a gente acreditar na promessa de Deus, nosso Deus, ele é fiel, ele ouve as nossas orações e ele realiza. Então eu tô aqui para contar esse fato para vocês. Nem sei quanto esse vídeo vai no canal. Provavelmente eu vou estar de mais semanas, né, mais meses. Pai do Senhor para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!